Fala, meus queridos, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso curso de Desenvolvimento Web. Para quem não me conhece ainda, muito prazer, eu sou o Fabinho, vocês estão no INC Cursos, que é uma ação social da INCC, que consiste na administração de cursos online e gratuitos para vocês estudarem. Bora! Bom, pessoal, na última aula, essa foi a tela que nós deixamos pronta, né, com algumas imagens e o efeito hover aqui, né, que quando a gente passa o mouse, a imagem desloca ali a sua posição e tudo mais. E nessa aula a gente vai acrescentar só mais um efeito para deixar o visual um pouquinho mais legal aqui. Só que, tem um porém, a partir da próxima aula, nós vamos precisar estudar alguns conceitos do HTML5 e do CSS3, para que vocês de fato consigam montar sites completos e sistemas completos também aqui comigo no curso, tá? Aqui, até essa aula, até a aula de hoje, o que eu mostrei para vocês foi só para vocês terem uma ideia do básico que dá para fazer com isso que vocês aprenderam até agora, tá? Só que agora a gente vai começar a aumentar o nível de complexidade aqui do nosso curso, tá certo? Porque olha só que legal, o conteúdo que eu vou passar para vocês nesse curso de desenvolvimento web, aqui do INC Cursos, é exatamente, presta atenção, hein? É exatamente o mesmo conteúdo que você estudaria numa escola técnica ou numa faculdade. Duvida? Pesquisa lá para ver. Beleza? Vamos lá. Olha só. Voltando então aqui no nosso HTML, o que eu vou fazer? Dentro dessas três divs, que a gente tem as classes foto 1, 2 e 3, ó, eu vou clicar aqui dentro da primeira div, tá? Entre a abertura e o fechamento, segurar a tecla Alt do meu teclado e clicar nas outras divs aqui, ó, só para não ter que ficar digitando três vezes, tá? Segura o Alt e clica nos três. Vou dar um Enter, então digito uma vez só. Dentro de cada uma dessas divs, pessoal, eu vou criar outra div com a classe BG_Black. Então vamos fazer o seguinte, .bg-black, vou apertar a tecla Tab. Beleza, BG_Black já deu para entender, né? Background black, ou seja, uma cor de fundo preta. Beleza, eu vou aqui no meu CSS, que é o style.css, eu vou formatar essa div agora. Eu vou deixar comentado aqui, ó, ** classe BG_Black. Eu comento aqui só para poder eu me situar aqui e a gente não começar a se perder, porque o código CSS, principalmente o CSS, ele tende a ficar muito extenso, tá? Isso vai mudar quando a gente entrar na parte de SES, que dá pra gente organizar bem melhor o nosso projeto aqui, tá? Mas por enquanto, vamos de CSS aqui. Vamos lá, então, .bg-black, eu vou fazer o quê? Primeiro eu vou definir uma largura e uma altura. Então, o width, que é a largura, eu quero 100%. 100% da tela? Não. 100% daquela div que tem a imagem. Por quê? Porque essa div que tem a classe BG_Black está dentro daquela outra div. Foto 1, foto 2 e foto 3. Então, já deu para perceber a diferença, né? 100% da div que envolve ela. Beleza? Muito bem. Altura, mesma coisa. High de 100%. Muito bem. E agora, a cor de fundo preta. Vou deixar separado aqui só para ficar mais fácil de vocês visualizarem aí, tá? Então vamos lá, background color, black. Ok, se nós voltarmos aqui no navegador e atualizarmos, o resultado é esse aqui. Beleza, tudo funcionando. Só que eu quero o seguinte, voltando aqui, inicialmente eu quero uma opacidade. Então, opacity, o que é opacidade? É transparência. E eu quero 0, ou seja, totalmente transparente, inicialmente, tá? Então, atualizando, volta ao normal. A div está aqui, com a cor de fundo preto, só que ela está totalmente transparente. Eu quero que ela fique preta, mas só depois que eu passar o mouse. Vamos lá, como que a gente faz isso? O efeito a gente já sabe qual que é, né? .bg_black, hover. Muito bem. O que eu quero que aconteça? Que a minha opacidade diminua, não fique 0, totalmente transparente. Eu quero que fique, por exemplo, 0.7. A opacidade, pessoal, ela vai do 0.1 até o 0.9. Se eu coloco opacidade 1, ou seja, é sem transparência nenhuma, vai ficar totalmente preto. E o 0 é totalmente transparente. Esse valor, 0.1, 0.2, 0.5, 0.8, é você quem decide qual que você vai colocar. E o 0 você pode omitir também. Como antes do ponto é o 0, eu não preciso colocar se eu não quiser. Aí, tanto faz. Vou voltar aqui no navegador e atualizar.
A princípio nada acontece quando eu atualizo, mas quando eu passo o mouse, tá lá a nossa div com o fundo preto, né? Que ela já está aqui na verdade, só estava transparente, só que quando eu passo o mouse tem essa opacidade um pouco menor, não está totalmente transparente. Só que, lembra desse movimento, dessa ação totalmente brusca, a gente vai fazer o quê? A nossa transição. Vamos lá. Tanto aqui no estado inicial, como no estado com efeito, eu vou colocar a nossa transição, o transition. Então, ó, antes aqui da opacidade, eu vou colocar transition, vou colocar 0.5s, é a mesma coisa, tá? 0.5 ou 0.5, tanto faz. Tá? Só não esquece do ponto, senão ele vai entender que é 5 segundos, não é 5 segundos, é 5 milésimos de segundo. Aqui antes da opacidade também é a mesma coisa, tá? Ó, transition, 0.5s. Ok, atualizando, o mesmo efeito, porém com uma transição, não tão brusca. Muito bem, o que eu vou fazer aqui agora? No HTML, eu vou acrescentar um parágrafo aqui dentro. Vou dar um Enter, parágrafo dentro da div que tem a classe BGBlack, beleza? Tag P, aperto o Tab, Loren 3. Não estou explicando muita coisa aqui, porque são coisas que vocês já viram em aulas anteriores, tá, pessoal? Então não faz sentido eu ficar explicando de novo o que já foi falado, beleza? Então vamos lá. O que eu vou fazer aqui agora, eu pressionei o S aqui, não é para pressionar. Clico aqui no final de cada parágrafo, dou um Enter, outro parágrafo com Loren 10 e aperto o Tab. Beleza. O que vai acontecer? Lógico, eu vou ter um texto aqui dentro, certo? Só que automaticamente, né, a cor do texto é preta. E a gente tirou um outro problema aqui, depois a gente vai ver. Olha só, eu vou fazer o seguinte, dentro dessa minha classe BGBlack, eu vou dizer que todo parágrafo vai ter que ser com a cor branca, tá? Para eu poder enxergar, porque o fundo ali é preto. Então vamos fazer o seguinte, aqui ó, .bg-black, eu tenho um parágrafo dentro dessa classe, tá? Por isso que eu estou colocando o BGBlack antes. Eu vou dizer que a cor do texto, ó, color, é branco. Muito bem? Atualizando. Quando a gente passa o mouse, está lá, tá vendo? Está totalmente opaco, com a opacidade zero, né? Totalmente transparente, mas quando eu passo o mouse eu consigo ver o texto ali, tá? Ó. Mas tem um outro porém aqui. Tá vendo que está um pouquinho mais para baixo agora? Por quê? Porque eu coloquei um parágrafo. Olha aqui embaixo, quando eu passo o mouse. Ele está saindo, ele está extrapolando. Está saindo da minha div. Isso por quê? Eu preciso dizer que essa div que armazena a outra, ela tem uma posição relativa a essa div que tem o fundo preto. Beleza? Como que a gente faz isso? Se essas três divs devem ter a posição relativa, a div que tem a classe foto 1, foto 2 e foto 3. Então, se elas têm a posição relativa, a minha div que tem a classe BGBlack, ela vai ter uma posição absoluta, para que eu consiga posicionar exatamente onde eu quero. Então, como a gente já está nela aqui, ó, .bgblack, eu vou fazer o seguinte, aqui em cima, ó, depois do high, já separadinho para ficar mais fácil de vocês lerem aí. Eu vou dizer que a posição, ó, position, vai ser absolute. Posição absoluta, para posicionar onde eu quero. Muito bem. E as outras divs, cada uma que armazena essa div com fundo preto, vai ter a posição relativa, relativa à outra que está dentro dela. Quais são essas divs? Aqui, ó, foto 1, foto 2 e foto 3, tá? Então, depois aqui da... Vamos fazer o seguinte, ó. Depois da altura, tá vendo aqui, ó? Só para ficar em ordem aqui, ó. Clico aqui, ó, high 600 pixels, aqui high 600 pixels também, segurando a tecla Alt, tá? E aqui, ó, foto 3, mesma coisa. Agora eu dou um Enter, vou dizer que vou ter um Position Relative, ou seja, posição relativa. Quando eu volto aqui e atualizo, ó, vou atualizar, muito bem, ó, passo o mouse, já voltou, já se conteve ali, mas a gente vai gerar outro problema. Vamos lá, eu quero uma margem, certo? Uma margem ali na minha letra. Por quê? Quando eu passo o mouse, está muito colado aqui no canto. Eu quero que fique uma margem, tanto da esquerda, direita, em cima e embaixo. Então vamos lá. Para trabalhar com as margens internas, né, o que a gente usa? Qual a propriedade? O padding. Onde que eu vou colocar? Aqui, ó, no BGBlack. Tá? Pode ser junto com o high aqui, ó, tá? Vou fazer o seguinte. Padding, eu quero de 20 pixels. Qual o problema que nós vamos ter aqui? Vou atualizar. E olha só, quando eu passo o mouse, ó, extrapolou novamente. Por quê? Tá vendo que distanciou aqui, ó, da esquerda, do topo.
Então ele pega e estica o conteúdo, estica a div. Eu não quero que ele estique, eu quero que ele acrescente essa margem, mas mantenha o tamanho. Como a gente faz isso daqui? Vamos lá. Aqui em cima, no começo de tudo, antes até mesmo dessa primeira classe aqui, que a gente começou a formatar lá no comecinho, vou dar uns enters aqui, e vou fazer o seguinte, eu vou dizer que todos os elementos lá do meu HTML não vão extrapolar o seu tamanho quando eu acrescentar um padding. E como que eu faço isso para todos os elementos de uma vez? Utilizando o asterisco. Então ele entende que eu estou formatando todos os elementos do meu HTML. Abre e fecha chaves e vou dizer o seguinte, com a seguinte propriedade. Box sizing, ou seja, o tamanho da minha box, da minha caixa, vai ter um limite. Qual vai ser o limite? A borda dessa minha própria caixa, dessa minha div. Como que eu faço isso? Border box, tá? Box sizing, border box. Voltando aqui, atualizando, ó, pode ver que eu não atualizei ainda, tá? Ó, tá extrapolando aqui essa div preta. Quando eu atualizar, pressionando o F5, ou clicando lá em cima, tanto faz, eu passo o mouse, mas eu não extrapolo mais aqui o tamanho. Continua com o padding, que é a margem, tá vendo? Mas não extrapola. Vamos acrescentar um outro efeito aqui. Percebo que além da imagem lá no fundo se deslocar, né, centralizada, eu tenho aqui um texto que aparece dentro da minha div com fundo preto. E por que o texto também não aparece? Porque o texto está dentro da div com a classe BGBlack. E essa div está com uma opacidade 0, ou seja, tudo que estiver dentro dessa div também vai ficar com opacidade 0, não vai aparecer, ok? Por isso que o texto também não aparece. Mas passando o mouse, ó, o texto agora aparece. Vamos acrescentar um outro efeito aqui. Que efeito eu vou colocar? Eu quero que esse texto aqui, ó, ele fique um pouco mais para baixo. Ele está com 20 pixels de padding do topo. Eu quero que ele fique com 100 pixels para ficar mais para baixo. Mas quando eu passar o mouse, ele volta para 20 pixels. Vamos ver como é que fica esse efeito? Vamos voltar aqui no nosso HTML. E olha só, onde é que está o nosso texto? Ele está aqui, né? Nessa div, ó, com a classe BGBlack. Perceba que eu tenho um pad de 20. Quando eu não especifico se eu quero da esquerda, da direita, de cima ou de baixo, automaticamente ele acrescenta nos 4 cantos esse padding. Só que eu vou dizer que inicialmente eu vou ter um padding top, ou seja, um pad do topo, de 100 pixels, ok? Isso no estado inicial. Mas quando eu passar o mouse, antes da transição e da opacidade aqui, ó, eu vou ter um padding top de 20 pixels novamente. O inicial é 20, mas o padding top do topo é de 100. Mas quando passar o mouse, ó, tá vendo aqui? BGBlack Hover, ele vai voltar com um padding top para 20 pixels, que é o inicial. Vamos ver como é que fica? Atualizando. Vamos ver o efeito. Ok, percebo que o texto, ó, ele está lá embaixo com 100 pixels de distância do topo, na margem, né? E quando eu passo, ele volta para 20. Tá vendo? Então o efeito fica um pouco mais interessante. Então nós temos vários efeitos aqui nessa div, né? Que efeito que é? Eu tenho a imagem lá no fundo que ela se desloca para o centro, então mostra um outro pedaço da imagem. Eu tenho uma div que está totalmente transparente, mas quando eu passo o mouse, ela fica com a cor preta, mas porém com uma transparência também. Eu tenho também um texto, que ele não aparece, porque ele está com opacidade dentro da div, e ele também se desloca um pouquinho para cima, porque ele estava com a distância de 100 pixels, né, de padding, mas depois ele volta para 20. Então, o efeito passa a ficar bem mais interessante. Galera, isso aqui não é nada do que dá para vocês fazerem com HTML5 e CSS3. Tem muita coisa para a gente aprender. Mas como eu falei, né, anteriormente, no início aqui dessa aula, a gente vai começar agora, a partir da próxima aula, a aprender alguns conceitos do HTML5 e do CSS3, para que vocês consigam entender o que eu estou fazendo, para que fique até mais fácil para eu explicar para vocês o que eu estou fazendo e de fato vocês conseguirem criar, né, sites completos, inclusive responsivos, que são aqueles sites que se adaptam a qualquer dispositivo, computador, notebook, tablet, iPhone, celular, Android, enfim, por causa da largura da tela. Tudo isso a gente vai aprender. Mas até chegarmos lá, a gente precisa aprender esses conceitos do HTML e CSS, senão não tem como a gente continuar. Beleza? Então, ó, para a próxima aula, já se preparam, porque a gente vai começar a aumentar o nível de complexidade aqui do nosso curso. Beleza? A gente se vê então na próxima aula. Bora!